Ok. Hello, Manfred and Gosha. Hoje nós estamos aqui com o Manfred e a Gosha. Ambos são facilitadores certificados internacionais de Access Consciousness e facilitadores certificados da classe de Falando com Entidades, Talking to the Entities. Hi, Manfred. Hi, Gosha. Hi, Monica. Hey, Monica. It's so good to see you. And hi, everybody. Hi, everybody. Oi, Mônica. É tão bom ver você. E olá, todo mundo. Então eu vou entrevistar o Manfred e a Gosha sobre a classe Falando com Entidades. I'm going to interview Manfred and Gosha about the class Talking to the Entities. And I would like to start asking you guys, what is the Talking to the Entities class all about? How did it happen in your lives? Okay, yeah. So how did it happen? I was studying and learning and exploring the tools of Access Consciousness when I came across the information about entities. And it immediately just attracted me and drawn me. And I was like, I need to know more about this stuff. So I invited Shannon O'Hara to my city and hosted a class. And that was my first, first class. Wow. Okay. Entities and Shannon. Okay. Então, a Gosha está falando, porque eu perguntei para eles falarem um pouco sobre o Falando com Entidades, como que eles chegaram a essa classe. E a Gosha está falando que ela estava estudando as ferramentas de Access e se aprofundando mais nisso, e daí ela viu sobre o Falando com Entidades, e ela ficou interessada. Então, daí ela convidou a Shannon O'Hara para a cidade dela, como pode melhorar, e a Shannon foi até lá, e ela criou uma classe para a Shannon, e foi a primeira classe de Falando com Entidades que ela teve. And what was Manfred's opinion? How did you get there? Well, I got there actually through Gosha. She was my educator, and when I started with the Access Consciousness tools, as soon as I heard about the Talk to the Entities class through Gosha, who was my first foundation facilitator, I knew that I had to take that class because all the things that I lived before since I was a kid, and all the other modalities that I studied, that they were assisting me in some areas, but definitely I knew there was more possible. Ok. Então, o Manfred está falando que ele chegou à classe de Falando com Entidades através da Gosha. Como pode melhorar? Ela foi a facilitadora de fundamento dele e ela falou sobre a classe de Falando com Entidades. E daí ele se interessou porque ele percebeu que nessa classe ele teria mais ferramentas para lidar melhor com coisas que ele se interessava desde criança. E isso expandiu muito para ele. Ok? Good. So now we are together in this adventure, and this spiritual world, this energetic world is so expansive, and the more we play with these tools, the more we use these tools, is not only having an impact in that area in our life, but all the other areas in our life is growing and expanding, right? Not only about the spirits, but also money, relationships, and it's all about magic we are. Então, o Manfred está falando que agora os dois estão juntos nessa jornada e eles estão explorando esse mundo que é dito como mundo espiritual, mas não é só nessa parte de entidades e tudo, mas ele está expandindo em todas as áreas da vida deles, de relacionamento, de dinheiro, e está possibilitando que eles criem cada vez mais. Does it get any better than this? How does it get any better than this? Yes. So, what we experienced in our work and facilitating those classes is that so many people have capacities in this area and or aware of entities, but they don't know that the source of maybe their depression or suicidal thoughts or 1,000 thoughts a second in their heads, or the sense of overwhelm or sensations in the body, or maybe even pain in the body, is caused by entities and their acute awareness of entities.
Então, agora está falando, o que nós percebemos através dessas classes é que muitas das situações, porque as pessoas têm várias passagens com entidades na vida delas, e mesmo que elas não tenham consciência, e elas têm várias situações na vida delas de depressão, pensamentos suicidas, e mesmo problemas psicológicos, e que são causados por entidades, a sensação de peso, de estar sobrecarregado, um cansaço extremo, e são causadas por entidades. E isso traz um grande alívio para essas pessoas durante as classes, perceber isso e lidar melhor com isso. I have a question. Yes. Because many people have been getting in touch with me because of depression after labor, okay? And is it related to entities? Porque eu estou perguntando, porque muita gente tem me procurado por causa de depressão pós-parto, e eles me perguntam, assim, de entidades, e eu quero saber se isso está relacionado com entidades. We know about that, Gosha. Go ahead. So I would ask different questions because what I'm getting is different. It would be case by case. And when I was pregnant with my children, I did have a lot of kind of bouts of depression and very strange states. And it was the awareness of different beings around me and in me. And now I know this. And I actually can help. Deixa eu fazer this part. Então, a Gosha está falando que ela faria várias perguntas, porque acontece que é diferente caso a caso, mas no caso dela, ela teve, quando ela estava grávida, ela passou por muitas situações, porque ela estava muito consciente dos seres ao redor dela e dentro dela, e agora ela sabe mais sobre isso por conta da classe de Falando com Entidades. And I actually was hiring someone to clear those entities because that was before Access. I didn't know the tools. Okay. Yeah, oh. and they kind of made me wrong for a lot of things. It wasn't a very nice modality to me. But... E naquele momento ela ainda não fazia Access, então ela contratou pessoas para libertá-la daqueles seres, e eles fizeram ela errado por conta do que estava se passando com ela, da sensibilidade dela. E isso não foi muito legal. I wish I did have the tools of Access and knew about Talk to the Entities, because my pregnancies would be very, very different. I know that now, and how does it get any better? Yes. E eu sei que tudo teria sido muito diferente se eu tivesse tido as ferramentas de Access Consciousness e soubesse naquele então o que eu sei agora e como pode melhorar. That is the beauty of Access Consciousness and Talk to the Entities, having the tools to empowering you, making you that you know, and asking questions would give you that awareness of, am I having entities? Am I being an entity or something else? Isso é a maravilha das ferramentas de Access Consciousness, da classe de Falando com Entidades, porque é se tornar mais consciente sobre isso e você perceber, estou com entidades, isso está relacionado com entidades, eu estou me tornando consciente de entidades ao meu redor ou do que está se passando, e isso, essa classe possibilita tudo isso. What else does this class make it possible for us? Like, can a person that is not psychic take the class? Então, eu estou perguntando para eles o que mais essa classe possibilita para nós. Assim, tipo, porque uma pessoa que não é médium, alguma coisa, pode também fazer essa classe? You know, I facilitated so many classes over the years of Talk to the Entities, and also in Foundation, because in Foundation we talk about entities, and I always talk about it for half a day. No, that's actually not. And I haven't met anyone who would not be aware of entities in one way or another, as well as in private sessions. When I facilitate someone who never even heard of Access, and I just ask them questions. Is there a possibility you hear voices in your head, or that there's someone next to you? They always know. I never met anyone who was like, no, what are you talking about? They are always like, oh, finally I can talk about this. Thank God somebody sees the same thing or perceives the same thing.
Então, a Gosha está falando que ela facilitou inúmeras classes, inclusive de fundamento, e no fundamento, por exemplo, que tem uma parte que fala sobre entidades, ela fala por um dia inteiro, quase praticamente, e assim, tanto nas classes como nas sessões privadas, não tem ninguém que ela tenha encontrado que não tenha consciência de entidades ou que não esteja esperando o momento para poder falar sobre isso. Então é mais como um alívio quando você faz as perguntas, mesmo que a pessoa nunca tenha feito nada de Access, e ela pode, finalmente eu posso falar sobre isso, posso falar do que se passa comigo, quando a pessoa ouve vozes na cabeça dela, por exemplo. É maravilhoso isso. And yeah, these tools give you that. It's the ease to know what you know, identify when you have an entity or not. And what also you can create with them is not only the communication, but also the creation. And it's when the fun starts even more, right? Yes. Então, o Manfred está falando que é isso que essa classe possibilita, é você ter cada vez mais facilidade para perceber tudo ao seu redor e você vai expandindo e você, não só você estar consciente delas ou se comunicar, mas você criar com elas também. E isso expande cada vez mais. And, it seems like such a big, overwhelming, maybe even subject, but there are only 3 things you're ever going to do with entities. You're going to clear them, you're going to talk to them, and you're going to receive from them, co-create with them. That's it. E apesar de parecer algo assim, oh my God, assim, então, como que eu vou lidar com isso tudo, falar com entidades, mas só tem 3 coisas que você pode fazer com elas. Você pode facilitá-las para que elas vão para outras possibilidades, você pode se comunicar com elas, ou você pode se receber delas. Então, é simples assim. Are the tools easy to use? Like, can anybody use them? E as ferramentas são fáceis de usar? Pode qualquer pessoa usá-las? I've been studying different modalities in order to understand that world. And oh, wow. Definitely Access Consciousness so far is my favorite because it's very pragmatic. All the tools we use are very easy to learn. We don't have to do crazy things. We don't use anything outside us. It's only our being creating all this magic. Então, eu estudei muitas modalidades, o Manfred está falando, em busca de entender isso, de lidar com isso. A Gosha também, ela fez sinal que sim. E as ferramentas de Access Consciousness são maravilhosas e são super fáceis de usar. Ele não usa mais nada além dele mesmo, o ser. Another thing, if I take this class, will I stop protecting me from entities and demons or something? Eu perguntei para ele, se eu fizer essa classe, por exemplo, uma pessoa perguntar para mim assim, se eu fizer essa classe, eu vou poder parar de me proteger de demônios e entidades ou coisas assim? I will say something. It's unbelievable how people can open up to this world and look at what is without the fear factor. And also, if entities are around us, if we like it or not, they are around us. And people are aware of them and have difficult lives or difficult experiences in lives and difficulties with the bodies and difficulties with unacknowledged awareness. And what they can create is choose more ease in this area, because the entities will be there no matter what, right? Okay. Então, o que a Gosha está falando é que, inevitavelmente, depois de fazer essa classe, sim, você vai ter muito mais facilidade para lidar com tudo isso e você vai se libertar de muitos julgamentos e pontos de vista relacionados a isso, muitas coisas que a gente comprou, e porque, queiramos ou não, as entidades estão aí, não tem como escapar, falar, não, isso não existe, e você vai ter mais facilidade para lidar com elas e se tornar consciente delas. And actually, we have been trained to use barriers and to protect ourselves a lot in different modalities, in many lifetimes.
And actually, the opposite is what would create ease and would change the energies with all these demons and all these other energies. Ok. E o Manfred está falando que nós fomos treinados, na verdade, em diferentes modalidades, em diferentes religiões, vida após vida, para erguer nossas barreiras, para nos proteger contra demônios e entidades. Mas, na verdade, é o contrário. Quanto mais expandidos e abertos nós estivermos e conscientes, mais facilidade nós teremos em lidar com isso, sem jamais precisar ficar levantando barreiras e se protegendo. And all the tools of access consciousness are designed to empower people to know what they know. So their life will start changing because they have access to the knowing that they never explored before. And what happens after using the tools, you stop making other things greater than you, including entities. And you start creating your life from how would you like to have your life being created rather than what other people tell you or from what you learned before. And that's the beauty of access. People get really empowered and they start creating amazing, amazing lives. Então, a Gosha está falando que o objetivo das ferramentas de Access é empoderar as pessoas a saberem o que elas sabem, é entrar em contato com o saber de cada um, inato em cada um, e isso faz com que as pessoas elas expandam cada vez mais e elas sejam capazes de utilizar as ferramentas sem medo, sem julgamento e resgatar o poder pessoal delas, ao invés de ficar dando poder para todas as outras pessoas e para entidades, inclusive. Say other. Something else about that. In Latin America, I was raised in Mexico, and in that culture, they teach you to believe in something outside you, in trusting someone else outside you, the saints, the angels, God. There are so many beings we believe in, but they don't teach us to believe in us, to trust ourselves. And that is what Access Consciousness offered me, and these Talk to the Entities tools gave me that power back. Ok, o Manfred está falando porque ele cresceu na América Latina, ele cresceu no México e a cultura dele ensinou muita coisa para acreditar nos anjos, nos santos, em Deus, tudo, mas não ensinou a acreditar na pessoa em si. E as ferramentas de Access Consciousness faz com que você comece a acreditar em você, no seu ser, a empoderar o seu ser, ao invés de ficar dando poder para o externo, para as pessoas e para outros seres. It doesn't mean that you will have to stop believing on those beings. Of course not, but they can play with you now. They don't have more power than you, and that is so different. Ok, interesting. Então, o Manfred está falando que não significa que a gente vai fazer essa classe falando com entidades e não, eu não acredito mais em nada disso. Não, você vai continuar tendo contato, você vai continuar brincando com esses seres, mas de uma forma consciente, igualitária, juntos, não como eles um poder superior do que você, não, é a partir do seu ser. So, my question about it. With this class, I'll be able also to communicate not only with ghosts, but with all the other beings, like light beings and angels and everything. Então, o que eu tô perguntando para eles, porque assim, vamos ter certeza, né? Se com essa classe, então, eu vou poder me comunicar não só com entidades tipo fantasminha, mas se também eu vou poder me comunicar com seres de luz, anjos também. So we actually talk about different types of entities with names. We go through the whole list and we communicate and we clear different layers of entities from, dead people to demons, to entities that came here to contribute to us, to entities that came here to talk to us, or some of the participants. So we go layer by layer, group by group, batch by batch, in creating, change and contribution to the entities, but also receiving the contribution from entities. So they will learn about different types, and then they will know what questions to ask to determine who they're dealing with.
in the future. Okay. Então, agora você está falando que durante a classe a gente vai passar por todos os grupos de entidades, entidades com nomes, camadas e camadas de entidades, demônios, a gente vai ver tudo isso e todos esses diferentes seres que tem aí, e a gente vai aprender como lidar, como se comunicar com todo esse universo. Então, não existe só tipo pessoas mortas, fantasmas, entidades. Tudo é entidade. Então a gente aprende a lidar com tudo isso. And also, an entity is your house, is your work, is any project. All those energies have consciousness, that space of energy, and we learn not only to communicate to the spirits and these other beings, all this umbrella, but also the physical things. We can communicate to that and receive contribution and contribute to those things. Ok. E o Manfred está falando que não só entidades no tipo os seres, assim, mas a nossa casa é uma entidade, nossos projetos, nossos negócios são entidades. E a gente vai poder aprender a se comunicar com eles também. And what do I get out of that? E o que eu consigo com isso? Well, you get total ease. I use these tools at my work. I used to work in a company where we make auto parts, and I used to talk with the motors, and I used to talk with the processes, and they got the productivity got so much, and there was less scrap, and my bosses were very happy with me because they thought that I was the lucky one creating but actually it was a communication and the contribution that can be. Ok, o Manfred está contando, e isso é super, gente, que ele era engenheiro na Bosch, ele trabalhava desenvolvendo peças automotivas, e ele ia desenvolver uma peça, um projeto, e ele falava com os motores, e ele ia buscando a melhor performance, buscar o melhor, e os projetos dele eram sempre maravilhosos, e o chefe dele adorava isso, e adorava ele, porque ele achava que o Manfred era o que dava sorte para a empresa, porque todos os projetos iam muito bem. How does it get any better? How does it? I have a friend who's learned the tools from me, and she asked her house, that is also an entity, because it didn't feel right. Something was off in the house. So she asked, like, house, what would you like for me to do here? What do you want to have changed? It's like, you promised to change the backyard, to make the garden. Oh. But before you do this, you have to clear the entities from some burial sites, some old Native American burial site that's in the garden. And she's like, this is what's going on in the house. Oh my God! Então, agora você está contando que ela tem uma amiga que também facilita entidades e ela estava sentindo alguma coisa diferente na casa. E daí ela começou a se comunicar com a casa e falar, casa, o que você requer de mim? Como que a gente pode melhorar? E a casa falou, você lembra que você prometeu que você ia fazer um jardim no fundo da casa e você não fez, só que antes de você fazer isso, você tem que limpar as entidades que estão aí, porque aí costumava ser um cemitério, então tá cheio de entidades aí, você tem que limpá-las primeiro, para daí você poder fazer o jardim, e daí a coisa vai fluir. How does it get any better than this? So, if I have a business, let's suppose I have a shop. And then, can I talk to the shop, like, how to get more clients, Então, eu tô perguntando, se eu tiver um negócio, por exemplo, se eu tiver uma loja, se eu posso conversar com a minha loja, como que ela pode atrair mais clientes para mim? Totally. You can talk to your business and actually ask the questions, what would create more for the business? The business has its points of view. So asking the entity or the business, what is the point of view the business has and how the business will create more or greater, it will let you know. It definitely will let you know. But we'll try to control that. We think that is our business, but actually it's an energy that is creating by itself everything. So the less control we have, the greater choices it could take the business.
Então, o Manfred está falando que com certeza, porque nós temos ferramentas, nós podemos daí, por exemplo, falar com os nossos negócios, como que o negócio pode contribuir mais para a gente e a gente mais para o negócio, para que cresça. E qualquer negócio, não só uma loja, qualquer tipo de negócio que você tenha. E isso é porque a gente tende a pensar que o nosso negócio é nosso, mas na verdade é uma energia. Ele tem os pontos de vista dele, então você tem que se comunicar para que aquilo flua de forma prazerosa. Oh. And I want to just say one thing. Entity is energy that is defined. So anything that you can define by color, age, race, name, functionality is an entity. So the chair is an entity, the car, the business. So you can see how broad actually this subject is. And it's not only entity, spirits, and ghosts. It's literally everything around you, including you, because you're an entity as well. Ok, então a Guaxa está falando que entidade é toda e qualquer forma de energia definida. Tudo que tem cor, nome, que tem tamanho definido, tudo é uma entidade. Então, quando você faz essa classe, você expande nesse sentido também, porque você começa a tomar consciência de que entidade não é só seres ou só fantasmas, é muito mais. My question now is, when are you guys coming to Brazil? Yeah, we're coming to Brazil! Eu tô perguntando quando que eles vão vir para o Brasil. I love Brazil! Well, we have a big surprise for Brazil. Gosha, oh my God. We are planning to facilitate a class together in Rio de Janeiro in November 11, 12, and 13. How does it get any better? Oh my God, how does it get any better than this? Então, a Gosha falou que ela ama o Brasil e o Manfred está falando que eles têm uma surpresa pra gente, que eles estão planejando facilitar uma classe juntos, os dois. Oh my. Em novembro, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, 11, 12 e 13 de novembro. Uma classe, a Talking to the Entities class? Yes. Really? The two of you? Yes. Uma classe de falando com entidades, os dois juntos. Oh my God. And aqui no Brasil. We have some other classes planned, including a big workshop on money and entities, creating money, changing your money situation, your finances, your money flows, your stories about money that no longer work for you. So we are already working on this, and this is going to be amazing. Yes. E além da classe de falando com entidades, eles têm muitas outras coisas planejadas e eles têm um super workshop de dinheiro planejado e vai trabalhar tudo a respeito de dinheiro, criar dinheiro com entidades, como fazer a sua vida financeira expandir através de entidades, como mudar a sua situação financeira, como aumentar seu fluxo de dinheiro continuamente. Então, wow, what else is possible? Totally. And you can find the class already on the Access Consciousness website. And if you require more information, Monica will be hosting us in Rio. Thanks, Monica. How does it get any better than this? E o Manfred está falando que já tem informação dessa classe no site de Access Consciousness, então www.accessconsciousness.com e você já tem a informação lá dessa classe e eu vou estar sendo host dessa classe, como pode melhorar? Oh my God! Então, assim, daí vocês já podem ir fazendo perguntas, entrando em contato e vendo as informações lá no site. Can people enroll already? Yes, Totally. Yes. Eu perguntei se as pessoas já podem se inscrever, porque, assim, a energia já vai entrando e eles falaram que sim. As pessoas que desejarem já podem se inscrever para essa classe. So, let's suppose I did Talking to the Entities last year, can I take this class again? Eu tô perguntando se as pessoas podem fazer essa classe, tipo, várias vezes que eles escolherem. Absolutely, absolutely. My last class in Canada was my second class within 3 or 4 months. I had 4 people that were repeating the class, and it was a completely different class. Completely, they said they are so happy to be back. And you get 50% off if you do it within. Oh my God.
Então a Gosha está falando que, os dois estão falando que absolutamente a gente pode sim fazer a classe várias vezes que a gente desejar. E a Gosha está contando que a última classe dela no Canadá, ela teve 2 classes no Canadá, e na segunda classe tinha 4 participantes que estavam repetindo a classe, e eles falaram que foi uma classe completamente diferente, e eles perceberam muito mais coisas. E quando você faz a classe dentro de um ano da primeira classe, do mesmo ano da primeira classe, você paga 50% a menos. Como pode melhorar? All the classes are different, even with the same facilitator, right? People create the difference, and that is the nurturing energy. All the people participating there, creating and bringing different energies. That is awesome. And having 2 facilitators with talk to the entities. Wow, what would that create in your world? Yes. Não, oh my. Então, assim, o Manfred está falando que fazer a classe uma segunda vez, você expande muito mais, porque a classe é totalmente diferente. Porque o que cria a classe são os participantes da classe, são as perguntas que as pessoas fazem. Então, é um espaço completamente diferente, mesmo que você faça a classe com o mesmo facilitador. E o que dirá, então, fazer uma classe com 2 facilitadores de falando com entidades? O que isso pode criar no seu mundo? Uau! So, also, I want to say that now the consciousness is increasing so fast. We're almost 10,000 people in consciousness, and probably by November, we will be more than 10,000 people in consciousness on the planet. And just the shifts and changes and transformation that occur in these classes are greater and bigger every time I facilitate it. It's just, I always think, I don't think it's going to get any better. Like how I thought, and of course I ask, how does it get even better than this? And it gets so much greater and more conscious, and how we change those lives in the future and the planet with those classes is just mind-blowing for me. It's amazing. Ok. Agora você está falando que o nível de consciência no planeta está aumentando exponencialmente. A gente já é quase 10.000 pessoas em consciência no planeta, e até novembro, com certeza, a gente vai ter passado desse número. Então, cada vez mais vai ter mais expansão, mais consciência, e como pode melhorar ainda mais isso tudo, e essa classe, como ela pode contribuir para expandir muito mais essa consciência. So, by taking this class, I am not only going to be aware, but I am also going to not be afraid anymore. Então, ao fazer essa classe, eu não só vou me tornar consciente, mas então também eu não vou ter mais medo. It is a practice, and the more you use the tools, it is easier and easier, and the fear will disappear. And also by taking this class, there is another class, the advanced class, that you can take with Shannon O'Hara, and you will Wow. a lot more. There are so many possibilities with entities. Então, não só perder o medo, porque assim, a prática, cada vez mais, quanto mais você praticar, mais você vai ter mais facilidade, você vai perceber o que tem aí, vai perceber que não tem necessidade do medo. E também isso te possibilita que você faça a classe avançada de entidades que tem com a Shannon O'Hara, que é o Immersion. So how better, and well, ask questions, see what would this class create for you if you choose it, and what else can we create together. And hopefully we'll see you in Rio in November. Yes. Então, faça perguntas e pergunte o que mais essa classe pode contribuir para você, para a sua vida, o que mais pode criar para você. E esperamos ver vocês no Rio em novembro para essa classe. E como pode melhorar? What else is possible? O que mais é possível? Thank you so much. Thank you so much, Gosha. Thank you so much, Monica. Thank you. Gratidão, eles estão falando gratidão um para o outro, para mim. Gratidão, thank you both of you. It was an honor. Oh my God. Thank you so much. Thank you for even choosing me to host. It's
I'm thrilled. Thank you. Então, eu tô agradecendo eles também, até pelo fato de eu estar hosting os dois, porque, uau, o Manfred eu já conheço pessoalmente, agora eu vou ter o prazer de conhecer como pode melhorar, então é uma honra, um prazer, eles têm uma energia fantástica, e assim, é muito bom essa classe de Falando com Entidades. Okay, so thank you very much, guys. Thank you. And bye from San Diego. E tchau de San Diego. Bye, bye. Ciao. Tchau. Bye.